Olá, sou Alan Lima Ribeiro, do curso de Computação da UES, e diante da disciplina de Fundamentos da Filosofia e Sociologia da Educação e da atividade em grupo solicitada, escolhemos o filósofo Santo Agostinho e falarei um pouco sobre a teoria do pecado original que foi fundamentada por ele. Essa teoria é uma espécie de mitologia que explica bem o comportamento humano. Segundo essa doutrina, os primeiros seres humanos e antepassados da humanidade, Adão e Eva, foram advertidos por Deus de que se comessem do fruto da árvore do conhecimento e do mal, certamente morreriam. No entanto, instigados pela serpente, no caso o diabo, ambos comeram um fruto proibido, tendo Eva cedido primeiramente à tentação e posteriormente ela ofereceu o fruto a seu marido Adão, que o aceitou. Ambos continuaram vivos, mas foram expulsos do jardim do Éden, pois antes de comer o fruto era como se eles ainda fossem cegos. Ao comer esse fruto, eles acabaram vendo a verdade, onde diz lá em Gênesis. E toda a crença cristã está fundamentada na ideia de que Adão pecou ao desobedecer Deus no paraíso, ao comer esse fruto proibido. E sendo assim, toda a humanidade vem a pagar por isso. E sabemos realmente que o ser humano ele é obcecado, dominado por desejos, incontrolável, no qual tende à inveja e ao orgulho, falando assim quanto às características do Adão. E, além do mais, existem polêmicas quanto ao significado real dessa narrativa, como o fato que tenha realmente acontecido e como constituiria tal pecado. E algumas denominações cristãs recentes chegam mesmo a negar sua existência. E assim, numa perspectiva cristã recente, a morte merecida de Cristo é recorrentemente suposta como necessário para salvar os seres humanos desse pecado de origem que seria congênito e hereditário para os filhos de Adão, porque Adão é o pai da humanidade, segundo a Bíblia. As doutrinas a respeito do pecado original têm sido historicamente um dos principais motivos para o surgimento de heresias, contradições e cisma entre os cristãos, desde os primeiros séculos da era cristã. E várias interpretações divergentes sobre o significado dessa narrativa, que contém no livro de Gênesis, foram dadas por teólogos, antropólogos e psicanalistas. E Santo Agostinho partiu da ideia de que Deus é um ser do bem, e tudo que Deus criou é bom por excelência como homem, que goza de plena perfeição e liberdade, flexível ao bem e também ao mal, antes do pecado. E a natureza do homem ela foi criada no princípio sem culpa e sem nenhum vício, mas depois da queda, o homem perdeu sua primeira condição santa, justa e forte, causada pela desobediência do primeiro homem, Adão, contra a ordem de Deus, ao comer o fruto proibido. E também Santo Agostinho faz uma descrição da condição do homem depois do pecado, onde ele diz que todos os homens são descendentes de Adão. Dessa forma, assim como Adão é pai de toda a humanidade, pelo seu pecado, torna-se causa de todo o pecado para a humanidade sucessiva a ele. E por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte assim passou a todos os homens, porque todos pecariam, no caso de São Paulo, lá em Romanos, capítulo 5. E citado por Santo Agostinho, o pecado é transmitido atavicamente a toda criatura, e não estamos livres dele pela força da natureza, pois ela também está corrompida. Deus não é para Santo Agostinho causa do pecado, pois foi o próprio homem que fez mal uso do livre-arbítrio que Deus concedeu a ele, no momento da sua criação. Desta maneira, a fonte de todos esses males é o pecado original que foi cometido por livre vontade do homem, apesar de ter a serpente por trás, mas foi por livre vontade do homem. E antes da queda, o livre-arbítrio era flexível para o bem e para o mal. Mesmo com o pecado, o homem continua com seu livre-arbítrio, mas este totalmente diferente daquele que se encontrava no primeiro homem. Agora, suas escolhas se restringem a uma gama de amores viciosos e maléficos, segundo o grande filósofo Santo Agostinho.